Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início à nossa aula sobre América dessa semana. A gente está vendo aqui dois mapinhas, tá? Deixa eu pegar aqui o lápis. Ok. A gente vê dois mapas, e esses mapas são os mapas de regionalização da América. Gente, toda vez que aparecer esse nome, regionalização, a gente lembra de dividir. Regionalizar é a mesma coisa que dividir. Então, por exemplo, se eu tenho a casa de vocês aqui, se vocês quiserem regionalizar ela, vocês podem regionalizar ela do jeito que vocês quiserem, ou seja, dividir ela do jeito que vocês quiserem, né? A mesma coisa como se fosse a nossa sala de aula, né? A mesma coisa se faz com os países, com os estados, com os continentes. No caso aqui, quando a gente está falando de América, tá? Então a gente tem aqui o mapa um e o mapa 2 e a gente tem dois tipos de regionalização diferentes. Esse aqui a gente pode ver a América do Norte, que é essa parte, a América Central, que é essa parte, e a América do Sul, que é essa outra parte, né? Então a gente tem dois pedaços de continente da América muito grandes e um pedaço bem estreito aqui, pequeno, entre esses dois pedaços grandes, tá? América do Norte, América Central e América do Sul, tá? E outra forma de regionalizar seria essa daqui, ó. A gente tem aqui essa divisão entre América anglo-saxônica e América Latina. E aí esses termos eles vão mudar dependendo do que a gente estiver falando, né? Essa divisão aqui, ou seja, essa regionalização aqui, a gente utiliza ela quando a gente estiver fazendo, né? Quando a gente estiver fazendo uma análise mais social, política, né? Como quando a gente fala de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Ou países subdesenvolvidos, ou seja, países ricos e países pobres, a gente tem essa divisão aqui. América anglo-saxônica, que vai pegar o Canadá e os Estados Unidos, apenas dois países, e quando a gente fala América Latina, a gente vai pegar todos os países que estão do México, que é esse país aqui, os países do Caribe, que fazem parte da América Central, e todos os países da América do Sul. Então, países latinos, eles têm como sua característica, né? Eles foram colonizados e também têm língua latina, né? De origem do latim, que é o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Essas cinco línguas são as línguas originadas do latim, tá? E por isso que não só por isso, né? Mas num primeiro momento se dividiu por conta da origem da língua, da colonização e tal. E depois por conta dessa divisão entre países ricos e países pobres, tá? E seria essa divisão aqui entre América anglo-saxônica e América latina, tá? E a outra divisão que a gente vê aqui, o México, ele faz parte da América Latina, mas na divisão dessa regionalização entre a América do Norte, América Central e América do Sul, o México ele faz parte da América do Norte. Então, o México ele faz parte da América do Norte e também da América Latina, tá? Cuidado que isso daí pode confundir vocês às vezes, tá? Tirando isso, todos os outros aqui, ó, países da América Central, os países do Caribe, né? São os países da América Central e os países da América do Sul a gente conhece aí, são os mais conhecidos para a gente, né? Que a gente comumente fala deles, tá? Então fica de olho nessa regionalização aí. São duas formas de dividir, de regionalizar o nosso continente americano, ok? Então a gente vai ver aqui, especificamente hoje, dois países, o Canadá e o México, e na semana que vem a gente vê aula só sobre os Estados Unidos. Então hoje a gente só vai ver sobre Canadá e o México. Por que é importante ver essa aula sobre Canadá e México? É, Canadá, Estados Unidos,
Canadá, Estados Unidos e México formam o que a gente já estudou naquele segundo bimestre, que é o NAFTA. O que é o NAFTA? Lembra aí para mim. É um bloco econômico formado entre Canadá, Estados Unidos e México, né? Que tem aquela característica de diminuir as tarifas alfandegárias, lembra? De diminuir os impostos para poder comercializar, vender e comprar produtos entre si, né? Então, eles vendem e compram produtos entre si. Esse é o NAFTA. Só que a gente vai falar hoje só do Canadá e do México. Como a gente sabe, Canadá é um país desenvolvido e o México é um país emergente, ou um país em desenvolvimento, tá? Em desenvolvimento ou um país emergente, tanto faz, tá? E como a gente sabe, Estados Unidos, país rico, país industrializado, país desenvolvido também, o país mais desenvolvido do mundo, ok? Então a gente tem aqui algumas características, ó. Capital do Canadá, Ottawa, tá? A área, né? 9.970.610 quilômetros quadrados. Os idiomas do Canadá se fala inglês e francês, tá? Por quê? Porque foi colonizado por franceses e por ingleses. Por isso que tem dois idiomas oficiais, ok? População, 33 milhões de pessoas só. Compara com o Brasil, né? Canadá é maior que o Brasil, mas no Canadá só tem 33 milhões de habitantes, dados de 2009, né? Provavelmente esse dado é maior. E o Brasil tem o quê? 212 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes. Então faz a comparação, né? A gente é um país muito mais populoso do que o Canadá. Tranquilo? PIB, olha o PIB gigantesco aqui, né? 1 trilhão 400 milhões de dólares em 2008, né? Uma produção gigantesca. E o dólar canadense, que não é o mesmo dólar americano, tá? Dólar canadense é a moeda oficial do Canadá. Tranquilo? E aqui os dados do México, ó. Cidade do México é o nome da capital do México, tá? É, extensão 1.972.000 quilômetros quadrados, tá? É aí um país, né, um dos maiores países do mundo, bem menor do que o Brasil e muitos outros, tá? Mas sua extensão ainda também é grande. Espanhol, sua língua oficial, população de 109 milhões de habitantes, tá? Um PIB, né, que é um PIB legal também, né? Olha só, a gente tem aqui 1.085.951 dólares em 2008, né? É um PIB que não é tão grande, por quê? Porque a gente sabe que o México tem muitos problemas sociais, tá bom? E o peso mexicano é a moeda do México, ok? Aqui a gente tem uma paisagem, né, um ponto turístico muito interessante nas Cataratas do Niágara, né? É um ponto turístico muito interessante entre Canadá e Estados Unidos, bem bonito. O pessoal pode ficar aqui, ó, observando, tá? Belíssima a paisagem. Aqui Chicago, né? Nos estados estado do Illinois, é um importante centro turístico industrial de telecomunicações, é do ladinho do Canadá, né? Os vizinhos aí dos Estados Unidos que a gente está falando, tá? Ferrovias, os vizinhos dos Estados Unidos. Várias ferrovias canadenses atravessam de um país, de uma costa a outra do país. Então é mais ou menos assim, ó. A gente tem trens que vão desde aqui até chegar a outro lugar, a outra costa, né, a outro canto. E então essas ferrovias são muito importantes para poder transportar muitos produtos, mercadorias, né, de leste a oeste do país. Isso é importante? Muito. No Brasil a gente tem isso? Infelizmente não. Né? Seria interessante? Seria muito interessante que a gente tivesse esses trens que levassem bastante produtos para dentro do nosso país, né? Infelizmente não tem. Aqui a gente tem o que a gente chama de região dos lagos, tem lagos gigantescos entre os Estados Unidos e o Canadá. Professor, onde é que tem isso? Olha lá no mapa. Essa região aqui, ó.
a gente chama de região dos lagos, na divisa entre Estados Unidos e Canadá, né? Grandes lagos aí, a gente pode notar no território entre os Estados Unidos e Canadá, é mais ou menos assim a divisão, né? Tá bom? Aqui os estados, né? A divisão política do Canadá, todos esses estados. Ontário é o estado onde fica a capital, né, que é Quebec, que é justamente onde é a divisa dos Estados Unidos, ó, na região dos Grandes Lagos, tá? E Quebec, né, que tem as principais cidades aí do Canadá, Montreal, Quebec, aqui estão as principais cidades do Canadá, tá? Gente, uma coisa muito interessante que a gente precisa notar é com relação à população, a densidade demográfica. A gente viu isso no bimestre passado. O que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A gente sabe, né? Se a gente olhar o mapa, vou mostrar aqui para vocês. Se a gente olhar o mapa, o Canadá tem muitas áreas na região polar. E isso, com certeza, vai dificultar a ocupação humana em regiões de latitudes altas, né, que são as regiões onde tem mais frio. Então, a população ela vai se concentrar principalmente aonde? Olha só, mais próximo aqui com a divisa dos Estados Unidos. Então, onde tem mais gente no Canadá? Onde, né, o clima é mais ameno. Em climas mais frios, a gente pode notar que tem pouquíssima gente, olha só, tá? Por quê? Porque o frio ele dificulta essa ocupação humana. Então a gente pode notar aqui, ó, que quanto mais escuro, a gente vê uma densidade ocupacional, né, populacional maior. Então aqui, ó, nas cidades mais importantes é que a gente vai notar essa ocupação mais forte. Vancouver aqui, ó, tá? Então, regiões de climas mais temperados, tá? Regiões de climas polares aí a gente já vai ter uma dificuldade por conta do frio intenso, né? Opa, aqui a gente tem, ó, o Sudeste canadense formado pelas províncias de Ontário e Quebec, correspondente ao setor mais rico do país, né? Aqui a gente vai ter o Sudeste canadense formado pelas províncias de Ontário e Quebec, aqui também, né? Aqui é uma Colômbia. Na verdade, Quebec está bem aqui, ó. Quebec e Ontário. Olha só. As regiões mais ricas, como eu falei no começo para vocês, tá? Essa região é a região mais rica e mais com ocupação populacional maior do Canadá, tá? Esses dois estados aqui. Aqui, Vancouver também é uma grande cidade, né, importante, mas as mais importantes com certeza tá nessas regiões que a gente chama de regiões dos Grandes Lagos, ok? Aqui, Quebec, né, uma imagem belíssima aqui da cidade. Olha só que construção maravilhosa, né? Aqui, o Rio São Lourenço, né, que funciona como desaguadouro dos Grandes Lagos, né, que é onde aqui o rio vai depositar, né, jogar sua água nesses lagos, tá? Então esse rio aqui, Rio São Lourenço, importante para transporte também, ok? Aqui a gente pode notar, ó, região industrial. A região industrial essas onde tem ocupação populacional maior, a gente pode notar isso com o conteúdo que a gente viu do bimestre passado, que é com relação à industrialização. Quanto maior a industrialização, maior a concentração populacional, tá? Aqui a gente pode notar a policultura e a pecuária nessas regiões aqui, né? Aqui principalmente, tá? Nas regiões de Ontário e Quebec também, ok? Cultura extensiva de trigo, muita produção de trigo nessa região aqui do Canadá, e as florestas em grande parte do Canadá, né? Porque não é muito ocupado e por conta do clima frio e também tem muita floresta, ok? Aqui a gente pode notar terras não cultivadas, provavelmente por conta do frio e do relevo, né? Regiões montanhosas, regiões muito frias, tá?
Alguém perguntou alguma coisa? Não? Teve um barulhinho aqui. Não, Oi. não. Ah, tá. Não, né? Beleza. Aqui a gente tem zona de pesca, né? Zonas de pesca aqui nessas regiões em roxo, aqui, lilás, ok? E hidrelétricas importantes para poder produzir energia elétrica aqui, por conta dos rios, com certeza, né? E aqui a gente tem indústria de papel, onde se produz papel, né? Importante para a economia aqui do Canadá. Aqui a gente pode ver outras coisas importantes, ó. Produção de chumbo, zinco, cobre, ferro, níquel, ouro, petróleo, urânio. Por que que isso é importante? Para poder movimentar a indústria do Canadá. Então, tudo isso é muito importante para a economia do país, né? Aqui a gente vê algumas fotos das cidades mais importantes, Vancouver, né? Montreal, tá? Essas outras aqui com nomezinho difícil que eu não vou falar, tá bom? Mas são cidades importantes aí do Canadá. Imagens belíssimas aí para vocês. E aí, agora o México é uma outra realidade. Por quê? Porque, como a gente sabe, o Canadá, ele é um país desenvolvido, mas o México tem um outro esquema, ele é um país emergente em desenvolvimento. E por conta disso, a população sofre vários problemas, né? Então a gente pode notar aqui, ó, províncias centrais mexicanas correspondem à porção mais rica do país, que é essa região aqui, né? Do, do, do centro, né, do país, tá? A gente pode notar aqui os vários estados, distritos importantes do México, ok? E aqui era um território que era do México e foi vendido para os Estados Unidos, tá? Há um tempinho atrás aí, né, um tempo histórico atrás, tanto que o Texas, o estado do Texas nos Estados Unidos, entre outros territórios nos Estados Unidos também, era do México, né? E foi vendido a preço de banana, preço muito barato, para o país vizinho, tá? Por isso que os Estados Unidos é tão grande hoje, por conta dessa compra desse território gigantesco aí, tá? Os mexicanos se libertaram dos espanhóis em 16 de setembro de 1810, né? Mas a independência só seria reconhecida em 1821, né? Que é aquela independência que a gente tem aqui também, né? Que é comemorada no dia 7 de setembro, ok? A República foi proclamada no ano de 1823, né, depois do reconhecimento da independência. Na bandeira do país, a cor branca representa a esperança, o verde a unidade, enquanto o vermelho o sangue dos heróis nacionais que morreram em confrontos e guerras internas, ok? Mais da metade do território mexicano é utilizada para pecuária extensiva, ou seja, o cultivo de animais, ok? Aqui a gente tem a divisão econômica, né, dos territórios. Então, olha só, pecuária extensiva. O que que é pecuária, professor? É a criação de animais, né? Nessa região aqui, ok? Nessa região aqui, produção de animais, tá? A agricultura primitiva de subsistência, por exemplo, milho, feijão, plantação de mandioca, batata, né? Que é essa região verde aqui, ok? Essa região verde. A região vermelha, agricultura comercial de produtos tropicais, como por exemplo cana-de-açúcar, o café, o cacau, o algodão, a banana, por conta do clima, né? E do solo, provavelmente. Então, essas regiões aqui, território pequeno, a gente pode perceber. A exploração de petróleo nessa região aqui, e o México tem uma produção de petróleo, né, interessante, tá? Uma produção de petróleo grande, por isso o interesse dos Estados Unidos de ficar amiguinho do México, por conta dessa grande produção de petróleo do México, né? E concentração industrial, né? Produção da indústria nessas regiões aqui. É interessante? É interessante, porque a indústria é que faz a economia alavancar de uma forma mais eficiente, ok? A produção de México, né? É uma das riquezas nacionais, a gente pode notar aqui, produção de petróleo. O país compõe o NAFTA, né, que é com o Canadá e os Estados Unidos, e apresentam grandes problemas sociais. Que problemas são esses, professor do México?
Significativa parcela da população abaixo do nível da pobreza, ou seja, muita gente pobre, né? Criminalidade excessiva, tá? Muitos crimes, infelizmente, por conta dessa pobreza, né? Muita gente não consegue emprego, não consegue se desenvolver economicamente de uma maneira mais satisfatória e tal, e vai para o crime, né? Infelizmente. Tráfico de drogas e tudo mais, né? Dependência tecnológica e financeira. Eles dependem da tecnologia do Canadá e dos Estados Unidos, né? Por isso que o NAFTA ele é tão importante para o México, ok? E enorme dívida externa, tá, para a economia aí do México, ok? Outros problemas, ou outras características, né? Grupos de imigrantes mexicanos, a gente conhece muito, né? Essa questão da migração mexicana, ou seja, gente saindo do México e indo para os Estados Unidos, tanto que tem aquele famoso muro que divide Estados Unidos entre Estados Unidos e México, tá? Seguem com frequência para os Estados Unidos, onde são conhecidos como braceiros, né? Trabalhadores que desenvolvem ilegalmente atividade de baixa remuneração e reduzida qualificação. O NAFTA facilitou a instalação de empresas americanas no México, conhecidas como maquiladoras. Anote isso aqui, que isso aqui é importante, ó. Empresas maquiladoras. O que são empresas maquiladoras? São empresas americanas que estão em solo mexicano. Por que que essas empresas vão para o México? Porque, por exemplo, para se produzir um produto, um celular, não um celular porque é uma produção mais tecnológica, mas para produzir roupa, para produzir eletrodomésticos, para produzir alguns desses produtos, é, é, as empresas dos Estados Unidos vão para o México. Aí no México, o trabalho ele é mais barato, as empresas não precisam pagar tantos impostos, tá? Não tem tantas regras ambientais. Então, é vantajoso para essas maquiladoras irem para o território, é, é, essas empresas americanas irem para o território mexicano. Isso acaba gerando emprego para os mexicanos, por um lado é bom, mas infelizmente as condições de emprego ainda são, né? Os salários são ruins, os impostos deveriam ser mais. É, 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 deveriam ser mais levados para o lado da qualidade de vida do mexicano, e infelizmente não são, tá? Então a gente pode ver que eles se instalam ali no norte do país por conta da mão de obra barata, tá? Cidade do México, que é a capital, né? Capital do país e uma das mais populosas do mundo, ou seja, muita gente, né? Tá aí provavelmente entre as 10 cidades mais populosas do mundo, a cidade do México, ok? Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou postar os exercícios ainda, então fica ligadinho lá no Google Sala de Aula, ok? Ok, Perguntas? professor.